Olá, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? A gente então vai dar continuidade à nossa aula sobre a história da literatura. Seu tio falou na aula passada sobre o nascimento do mundo ocidental na Grécia. E falamos também de Roma, que a gente passou a chamar então de mundo clássico, período clássico, época clássica. E os primeiros livros que foram escritos nessa época foram na Grécia a Odisseia e a Ilíada, considerado o seu autor, o autor dos dois livros, um cavaleiro chamado Homero. Não se tem muita certeza se esse cavaleiro existiu mesmo, ou se na verdade ele foi um conjunto de pessoas que tinham histórias que contavam, sabe, de geração para geração, e de repente essas histórias foram aglutinadas em um único livro. Há registros. Então a Ilíada e a Odisseia, que são dois grandes poemas épicos escritos ali na Grécia. O que é um poema épico? É um dos três gêneros literários clássicos. Os três gêneros literários clássicos são o épico, o lírico e o dramático. Explica para mim o que é isso? Claro. Um poema épico é o que fala de um nós, fala de um povo. Os feitos heróicos de um povo cantados num grande poema. No caso, a gente vai ter a Ilíada e a Odisseia contando a grandeza do povo grego. E nós teremos, por exemplo, a Eneida, escrita por Virgílio, que canta os feitos heróicos do povo romano. E nós teremos um pouco depois, aliás, bem depois, os Lusíadas, que cantarão os feitos gloriosos do povo português. Portanto, o gênero épico é quando nós falamos dos feitos heróicos de um povo sendo cantado nas suas bravuras, as grandezas desse povo, ok? Há também o gênero lírico. O gênero lírico é aquele que é mais voltado para as emoções de um eu, as emoções pessoais. A maioria dos poemas são do gênero lírico, né? Os poemas gostam de falar de um eu e dos seus sentimentos amorosos, que fala também às vezes da saudade, às vezes fala da morte, às vezes fala de paixão, às vezes são engraçados, mas o lírico é sempre mais focado no sentimento de um eu lírico, como a gente chamaria, se você quiser. E há também o gênero dramático. Não é que faz drama, não. Dramático significa teatral, aquele que teatraliza. É um texto que é escrito, na verdade, para ser montado num palco do teatro e interpretado por atores. Vocês podem dar uma olhadinha na apostila de vocês. Vocês terão lá o exemplo do gênero épico, do gênero lírico e do gênero dramático. Tá ok? E aqui, no período clássico, a gente está compreendendo que havia um estilo de vida muito diferente do que virá logo a seguir na Idade Média. Nesse período clássico, as pessoas tinham a vida muito voltada para as questões mais racionais, mais pé no chão. E, por exemplo, as obras de arte, elas eram construídas sempre com aquele elemento que seu tio ensinou vocês na primeira aula, mimesis. Era buscado na natureza a beleza e o encantamento. Tanto que você vai dar uma olhada na apostila e vai ver algumas estátuas gregas, romanas, belíssimas, e elas são assim, quase que um retrato fiel de uma bela mulher, de um belo homem, de um belo cavalo, de uma estrutura arquitetônica belíssima, geométrica. Então havia muito essa busca da perfeição da natureza nas obras de arte. E isso, inclusive, na literatura. Tanto que esses dois livros, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, que são escritos em formato de poesia, esses dois grandes épicos têm todos uma marcação de rima, de métrica, de todo um controle da estrutura da poesia, tá certo? Aqui a gente vai encerrar pedindo para que vocês deem uma olhada na apostila sobre esses três gêneros clássicos da literatura, o épico, o lírico e o dramático. E agora, lição de casa. Vocês não podem se esquecer que vocês têm que entregar um trabalho para mim sobre Capitães da Areia, de Jorge Amado. Eu pedi para vocês lá em fevereiro para que nós fizéssemos um trabalhinho em abril. Vão lendo. Agora que estão todos em casa, leiam o livro, aproveitem. Ele é delicioso.
Assim que você terminar de ler o livro, você procura para assistir ao filme. O filme é recente, 2000 e pouco, 2000 e tanto, que fizeram esse filme também, é muito gostoso. Primeiro lê o livro, o trabalho será sobre o livro. Depois veja o filme e me conta o que vocês acharam. E eu peço por enquanto que vocês leiam esse livro, porque daqui a pouco eu vou pedir um trabalhinho para vocês, tá ok? Um grande beijo.